Queridos, boa noite. Nós vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Vou chamar os meninos do louvor para tomarem lugar. Nós vamos orar. Eu vou pedir a irmã Roberta nos eleve a Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu nome nesta noite, Senhor. Queremos aqui entregar, Senhor, nosso coração, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio nessa noite, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre a vida do nosso pastor, que é José Amado, todos os demais irmãos que estão presentes, que nos acompanham pelas redes sociais também. Que nós tenhamos, Senhor, o nosso coração aberto, sensível à Tua palavra. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, nós pedimos e já agradecemos. Amém. Amém. Queridos, eu queria convidar os irmãos que puderem para se colocarem em pé e fazermos a leitura responsiva do texto bíblico que se encontra em Lucas, capítulo 12, a partir do verso 22. Lucas 12, 22. Vamos fazer a leitura responsiva deste texto. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazém nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás destas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro dos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém? Que Deus aplique essa palavra tão maravilhosa de Jesus aos nossos corações. Nós vamos agora louvar a Deus. Eu quero convidar você que está aí a louvá-lo com alegria em seu coração, entendendo que a
A melhor coisa que nós podemos fazer é, de fato, louvar e agradecer o nome de Deus. A graça e paz, irmãos, amém? Amém. A graça e paz, irmãos, amém? Amém. Que alegria poder juntos cantar louvores ao nome do Senhor. E essa canção, ela fala de quão maravilhoso é esse nosso Deus. Vamos cantar com muita alegria essa canção? Queridos, nós vamos orar agora, fazendo nosso momento de intercessão, né? Em função da pandemia, nós não estamos trazendo as pessoas à frente, né? Para orar, respeitando o distanciamento que é necessário ter. Mas eu queria que você apresentasse agora o seu pedido a Deus, entendendo que Deus nos ouve. Ele não é insensível. Ele, como diz o Salmo, aquele que fez os ouvidos será como ouve, aquele que fez os olhos será como enxerga. Nosso Deus enxerga, sabe o que está dentro do seu coração. Ele tem cuidado, Ele tem prazer em cuidar da sua vida. Eu queria que você apresentasse então a Deus aquilo que vai dentro do seu coração nesse momento. E vamos juntos louvar o amor dEle e pedir que a graça e a misericórdia dEle seja manifesta em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Eterno e soberano Deus, nós louvamos e bendizemos ao Senhor. O Senhor é bom, sua misericórdia dura
para sempre. Tua graça nos constrange. Recebe então, não dos nossos lábios, ó Pai, mas aquilo que vai dentro dos nossos corações. Toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos para bendizer o Teu nome. Obrigado pela liberdade que temos de proclamar com alegria do nosso coração que o Senhor é o nosso Deus. Esse culto é do Senhor, esse culto é para o Senhor. Pedimos agora, Pai, que o Senhor, dos altos céus, olhe para o coração dos Teus filhos que estão ansiosos, ó Pai, de entender, de compreender e de verem a situação da vida deles ser mudada, ó Pai. Pedimos que o Senhor traga cura, transformação, restauração. Que a Tua vontade, ó Pai, seja real na vida das pessoas que estão apresentando seus pedidos nesse momento. Faz a vontade delas não, Pai. Faz a sua. A sua vontade somente é perfeita, é agradável, é boa. Nós não conseguimos, ó Pai, compreender bem as coisas que nos cercam, os problemas que nos afligem, ó Pai. Mas nós queremos confiar na Tua boa mão sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, realiza a Tua vontade na vida de cada um dos Teus filhos e que eles possam, a partir da experiência da ação do Senhor sobre suas vidas, possam proclamar às pessoas que estão ao seu redor, que conhecem ao Senhor, não de ouvir falar, mas de caminhar com o Senhor, de sentir o Teu cuidado, a Tua bênção, o Teu favor sobre a vida deles, ó Pai. Que as nossas experiências, ó Pai, façam reforçar a nossa fé em Ti e façam esquentar, aquecer o nosso coração para que possamos ser testemunhas vivas àqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Que existe uma esperança, que existe uma razão de viver e ela está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui. A Ti toda honra, toda glória e toda majestade. Oramos agradecidos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu queria convidar os irmãos para se sentarem um segundinho antes da gente continuar o louvor. Nós vamos ter eu convoquei a igreja semana passada, os irmãos devem se recordar, para uma assembleia extraordinária para a gente receber uma família que não é Wagner e a Lúcia que estão chegando ali. Tudo bem, Wagner? Quanto tempo? Joia? Não é que eles estão de volta, não. Eu queria convidar aqui à frente a família do João Marcos, a Carla, sua esposa, e seus 3 filhos, né? A Caroline, o Marcos Vinícius e a Kenny. A Kenny, nós estamos em profunda negociação para ela passar lá para casa, que é essa que está no colo aí. Brinquei com ela outro dia que eu já ofereci R$20 para o pai dela para ele ir lá para casa. O pai está fazendo jogo duro, hoje eu trouxe 50, viu, Kenny? Vamos ver se hoje eu fecho o negócio. Essa família, meus irmãos, vai assumir o nosso trabalho missionário lá em Bodeiros, né? E a gente quer crer que através da vida e do ministério de vocês, muito em breve, muitas pessoas estarão proclamando que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da vida deles. Ok? Então, eu queria saber se algum dos irmãos propõe a abertura da Assembleia. Proposto e apoiado. Está como única pauta a aceitação como membros da nossa igreja, o irmão João Marcos, a irmã Carla e a irmã Caroline. É isso mesmo, né? Você tem 3 nomes de uma vez só. Recorde. O Marcos Vinícius não foi batizado ainda. Combinei com ele que vou batizar ele muito em breve. Eu vou colocar ele para dar 3 minutos para ver se batiza de verdade, né? E a Kenny vai demorar um
dos irmãos, existe uma proposta para aceitá-los como membros de nossa igreja? Proposto e apoiado? Algum questionamento? Ninguém é doido, né? Tudo bem. Então, os irmãos favoráveis, por favor, se coloquem em pé. Existe algum contrário? Se manifeste. Graças a Deus. Então, os irmãos estão agora de forma oficial como membros da Igreja Batista de Poste Caldas. Os irmãos podem se sentar. Queria uma proposta para encerramento da Assembleia. Proposto, né? E então, tá bom, pode ir. Nem doeu nada, né? A Assembleia é boa é assim, né? Rapidinho. Muito bem. Daqui a pouquinho, a família vai cantar uma música pra gente. A gente vai ter um momento com eles aí, mas eu precisava fazer. A Flávia está passando aí o livro de presença da Assembleia, tá? Que é uma exigência estatutária nossa, tá bom? Eu queria aproveitar também, agradecer a presença dos nossos visitantes, né? Brinquei, tá vendo? O casal, né? Campineiro, agora, né? Sejam muito bem-vindos. Tem um casal que é a segunda vez que está aqui conosco, está conversando com eles. É Fernanda e Matheus. Sejam muito bem-vindos. Eu acho que visitantes. O pessoal do Campestre, que está aqui com a gente, né? Apresenta ali. Nossa irmã Leandra, né? Leandra. Vocês já ouviram aí, nossa querida irmã Gislaine também, né? Gislaine. O pessoal que te viu. Aí, ó, muito bem. São lá da nossa congregação em Campestre, né? Muito bem. A palavra de Deus diz que por todo mundo pregou o Evangelho a toda criatura, né? Então nós estamos indo a Boteiros, Campestre, confins da terra, né? Vamos contextualizar o texto aí, né? Muito bem. Mais alguém que está nos visitando hoje? Não, né? Nós estamos aí com a presença do pastor Olímpio, nosso querido amigo e cooperador, a sua esposa Nalva, está lá atrás. Obrigado, Nalva, por sua presença. Deus te abençoe. São pessoas que dedicam a sua vida ao Evangelho. Isso é maravilhoso, né? Muito bem. Nós vamos então continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem em pé. Amém. Vamos cantar ao nome santo de Jesus. Amém.
Irmão, se você vem preparado para entregar seus dízimos e ofertas, você tem a oportunidade de fazer isso enquanto nós cantamos essa próxima canção. Amém? Os irmãos que vão acompanhar com Marcos, vão ficar aí, né? Eu queria convidar então a família do João, pedir a Luciana para ficar com ele. Isso.
dando um pouquinho de tempo para tomar essa iniciativa e a gente vai reconfigurar os PGs, porque não pode ter PG igual tinha lá em casa, né? Tinha que sair pelo ladrão, pela janela, né? Então, tinha um PG lá em casa, mas isso não é PG, isso é um culto da igreja, tinha 30 pessoas lá em casa, então não pode. Então, a gente vai redirecionar isso, porque eu acho que está na hora de a gente voltar com os nossos grupos e a gente vai pensar em fazer os PGs em setembro com 1, 2, 3 famílias no máximo, né? Se for, por exemplo, família grande, vai ter que ser 2 famílias, igual a da Alice, né? Tem a menina, né? Não pode. Mas se for uma família menorzinha, que ainda está no 0 a 0, como o do jovem já voltou, né? Aqui na igreja mesmo, com distanciamento, né? Um álcool gel, aquela conversa toda, né? Já falei que se riscar um fósforo dentro da igreja, que ela explode. Tanto álcool gel tem espalhado, né? Mas a gente quer voltar, então, em setembro, a gente quer que os irmãos estejam orando por isso. Domingo que vem, nós vamos dar início hoje a gente teve a aula inaugural com o nosso irmão Guilherme, e domingo que vem nós vamos começar, Bárbara, pega a minha revista, está em cima da minha mesa, por favor. Nós vamos começar uma nova revista de estudo bíblico, que são 17 lições sobre as parábolas de Jesus. Eu tenho certeza que vai ser algo maravilhoso na sua vida. Então, a igreja está disponibilizando uma revista para cada família. Então, se você quiser pegar depois do culto, né, assumir um compromisso de estudar, né, está aqui à disposição, presente na igreja para a sua vida. Combinado? Muito bem. Nós vamos ouvir então, antes da meditação da palavra do Senhor, uma música da família do João Marcos. Boa noite, igreja. É um prazer, né, para nós estarmos aqui e ser também nessa noite maravilhosa, ser receber os cumprimentos. Então, que Deus continue abençoando essa igreja, e ore por nós, né, naquela tarefa de evangelização. Continue sempre colocando suas orações nas nossas vidas, né, nesse tempo difícil. Nós vamos cantar uma música que fala sobre a plenitude da terra, tudo que nós vemos, toda a natureza. E eu venho conversando com o irmão que nos trouxe, e ele disse assim: olha, um dia eu saí com meu filho e apagamos todas as luzes, né? Quando olhamos para cima, ele ficou tão feliz de ver as constelações, né, as estrelas, né, tudo o firmamento. E é interessante que às vezes nós não observamos, né? Estamos acostumados a só olhar para baixo, né? E na correria do dia a dia. Mas Deus fez muitas coisas e a natureza, ela nos ensina muitas coisas. Então, você está muito agitado, correndo, pare um pouquinho, né? Observe a natureza, o que Deus fez, né? Todas essas coisas, louvam ao Senhor também. Nós somos privilegiados porque temos tudo, né? Entendimento, né? Muitas coisas que às vezes os pássaros, a natureza não tem, nós temos e não fazemos, né? Que Deus esteja nos abençoando. A plenitude desta terra, todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele que criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o Rei.
Máscara complica, mas eu acho que é a primeira vez que vocês estão aqui conosco, não é? Segunda, na
mas tá bom, né? Segunda tá suave, né? Ah, é a Carla de Montes Claros, que eu não conhecia ainda. Quando eu estava aqui, eu estava não sei aonde. Eu não estava aqui. Eu estava de férias, isso mesmo, o pastor também tem férias. Outro dia uma pessoa perguntou, falei que era pastor, mas além de pastor, o senhor trabalha? Eu falei assim, não, trabalho não. Trabalho não. Gente, pastor, é só isso mesmo. Carla, seja muito bem-vinda, viu? O marido é Rafael, que são as suas filhas, né? Muito bem, sejam muito bem-vindas, viu? Muito bem-vinda à família. Você trabalha na indústria farmacêutica, não é isso? Trabalhei 22 anos. Foi bem bom. Muito bem. Queridos, nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre a questão da fé. Eu acho que a gente tem visto hoje cada vez mais, a gente vai entrar num lugar, o pessoal põe aquele medidor de temperatura, né? Eu estou até querendo comprar para a igreja e ficar metido por chegar lá e botar aquele negócio para a testa dos outros, sabe? Metideza danada. Eu queria comprar, mas não achei ainda, já pesquisei, um instrumento para medir a fé, né? Deixa eu ver como é que está a sua fé, a gente vai lá e tem um medidor de fé. Depois vocês arrumam um nome para esse medidor aí, que eu pensei, mas não ficou bom o que eu imaginei, não. Então, se alguém tiver um nome bom aí, depois a gente faz a patente, né? Cria a patente disso aí e vai ganhar dinheiro com esse negócio. Eu queria saber qual que é o tamanho de sua fé. Você para pensar na questão da fé? Qual que é o seu discernimento sobre fé? Eu acho que tem muita gente que fala assim, fala alguma coisa sobre fé. Aí a pessoa fala Hebreus 11:1, né? É um dos poucos princípios que a pessoa sabe de cor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E daí? Quais são as implicações na sua vida sobre a questão da fé? Qual que é o seu discernimento sobre como você exercita a sua fé? A questão da fé é fundamental para a maneira com a qual lidamos com o dia a dia da nossa vida. A sua fé é o termômetro de como você se comporta nas mais diversas situações que você tem. Eu queria contar uma historinha, né, que eu acho que vai ilustrar um pouquinho. Existia uma cidade, um equilibrista muito famoso, e ele resolveu fazer um número que nunca antes, já viram essa expressão, nunca antes da história desse país, né? Mas não é esse não, é outro equilibrista. E ele falou assim, eu vou fazer um número que nunca ninguém jamais fez esse número. E ele conseguiu amarrar uma corda bamba entre um penhasco de uma montanha e o alto de outra montanha, com centenas de metros entre as duas montanhas. E ele propagou pela cidade e as cidades circunvizinhas que ele iria atravessar as duas montanhas daquela corda sem equipamento nenhum de segurança. Queridos, eu tenho tanto medo de altura que eu não. Varanda de prédio, eu não gosto de chegar em varanda de prédio, eu não tenho pavor de altura. Mas esse sujeito não era eu. Ele não tinha medo de altura. E não tinha marcado uma multidão, tinha subido nas montanhas para vê-lo atravessar, então, na corda bamba. E ele chegou, se concentrou, foi e conseguiu com muita maestria atravessar. E as pessoas gritaram, aplaudiram e falaram assim, você é o maior, você é sensacional, você é espetacular, a gente nunca viu nada disso. E alguns tão eufóricos falaram assim, faz o seguinte, volta de novo, faz o trajeto de volta de novo, nós cremos em você, nós temos fé que você é o melhor nesse negócio aí. E ele falou assim, de uma forma muito entusiasmada, né? E aí ele olhou para um daqueles que estavam mais eufóricos, pedindo que ele voltasse, falou assim, você confia que eu sou então o melhor equilibrista? Confio. Você crê que eu sou capaz de atravessar? Creio. Então faz o seguinte, sobe nas minhas costas e nós vamos atravessar juntos. Aí ele disse, opa. Aí não. Mas você não crê que eu sou bom? Não, eu creio.
mas subir nas suas costas e atravessar na corda bamba, isso aí eu não faço não. Parar para pensar que existe uma diferença entre o que você declara de ter fé e efetivamente viver em fé? Falar que conhece a fé, que tem fé, é totalmente diferente de viver em fé. E eu queria ler um texto bíblico para os irmãos, e eu vou contextualizar. O texto está em Marcos, capítulo 4, e é o final de um dia. E esse texto, meus queridos, ele é narrado nos 3 evangelhos sinóticos, o anterior, que fala acerca do dia que Jesus tirou para ensinar a multidão sobre as implicações de sermos participantes do reino de Deus. Em Mateus capítulo 13 nós temos lá 7 parábolas. Em Lucas capítulo 8, em Marcos capítulo 4, Jesus fala sobre as parábolas e no final do dia, vamos ler o texto, vou ler o texto dos irmãos, diz o seguinte, a partir do verso 33. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ou seja, no dia que ele tinha ensinado diversas parábolas, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos, presta bem atenção, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: quieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, o texto, meus queridos, fala que de repente começou um forte vento. E quem gosta de estudar geografia, principalmente geografia de Israel, sabe que de fato até hoje isso é muito comum, né? Existem barcos de turismo ali naquela região da geografia bíblica, e os barqueiros hoje têm muito cuidado porque vem um vento, lá é uma depressão, e de uma hora para outra o vento muda e aquele grande lago que chama Mar da Galileia faz ondas grandes e muitos barcos já se afundaram ali. Bom, a palavra de Deus nos fala que houve um grande vento, né, um forte vento, e a palavra no original que é usada para nos entendermos o texto é megalio, e megalio pode ser traduzido como grande, forte, completa. Grava isso aí. Ao que parece, de repente surgiu então um vento muito grande e começou a causar pavor nos discípulos. E é importante a gente entender que muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores experientes que conheciam muito bem aquela região, mas mesmo estes pescadores experientes, calejados na lida do dia a dia, na pesca no Mar da Galileia, ficaram então apavorados. Nós queremos inclusive que o barco que Jesus usa para atravessar aquele mar do outro lado, muito provavelmente era de um dos seus discípulos. É interessante que teve uma época que o mar lá baixou bastante e foi feita uma escavação arqueológica,
E descobriu-se então, meus queridos, um barco que foi, através de estudos, foi datado como do início da era cristã, muito provavelmente da época de Jesus. Esse barco, hoje restaurado, conservado, está dentro de um museu. Eu sou doidinho para ir lá. Quem quiser patrocinar minha ida lá, eu vou sem problema nenhum. O museu chama Igal Alon. Esse barco tem 9 metros de comprimento por 2,5 metros de largura. Muito provavelmente Jesus estava dentro de um barco desse tipo. 9 metros por 2,5 metros. Então a gente consegue entender porque a polpa, que é a parte traseira, cabia Jesus com um travesseiro dormindo sossegado. Esse barco, inclusive, é interessante que ele tem 12 tipos de madeira diferentes. E os estudiosos chegaram à conclusão que tem 12 tipos porque era necessário fazer o reparo constantemente nesse barco e as pessoas, por falta de condições financeiras, não tinham condições de trocar o barco. Então, esse barco tem 12 tipos de madeiras diferentes. Estava uma tempestade no meio do mar da Galileia, à noite, como diz o texto, e à noite tudo complica, né? À noite, o negócio, quem tem filhos aí sabe, né? O menino passa mal só de noite, né, gente? Meio-dia, o socorro está vazio. Vai 2 horas da manhã, o mais gostoso do sono, o menino fala assim: pai, dá até um arrepio, os meus cresceram, graças a Deus, né? Agora eu sou doido para ser vô, para quando chorar eu falar assim: ô Ivan, vem cá que ele está chorando, né? Mas, no meio da noite, aquela agitação, aquele desespero, a situação começa a sair do controle. O barco começa a encher de água. Mas a despeito disso tudo, meus queridos, o texto bíblico nos conta que Jesus estava lá atrás do barco, dormindo. Eu creio que Jesus, depois de ter ensinado o dia inteiro aquelas pessoas, a população, a multidão que estava cercando Jesus ali, ensinando as parábolas, falando acerca do reino de Deus, estava muito cansado, atendeu todas as pessoas, ele estava cansado. E ele deve ter, antes de dormido, ele deve ter recitado Salmo 4, verso 8. Diz o seguinte: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quantas vezes eu repeti esse versículo no culto doméstico em casa? Não sei quantas vezes. Mas eu creio que Jesus deve ter pensado nesse versículo e dormiu tranquilo. Os discípulos, no meio daquela confusão, não vendo outra situação, viram que Jesus estava dormindo, mas o barco estava começando a encher de água. Eles falaram assim: mestre, não te importa que morramos? E acordaram Jesus meio desesperado. Eles perceberam então, sem entender direito o que estava acontecendo, Jesus se levantando, repreendendo o vento e mandando que o mar se acalmasse. E aí, meus irmãos, o texto bíblico nos diz que se fez completa bonança. Mas olha o que Marcos fez, e muitas vezes, uma leitura superficial, a gente não consegue perceber. A palavra completa usada por Marcos é megalio também. Ou seja, o que Marcos está falando, que da mesma forma que havia um megale, um forte, grande, completo vento que fez aquela bagunça, Jesus proporcionou uma forte, completa, grande bonança imediatamente a partir da sua autoridade. E os discípulos ficaram assim sem entender. Eu fico me perguntando, meus irmãos, será que Jesus não sabia que haveria aquela tempestade? Será que foi ele que ordenou, porque queria ensinar aos seus discípulos algo que ela ocorresse? Porque os discípulos precisariam passar por uma situação daquela. A primeira lição que aprendemos ao ler o texto
é que aqueles discípulos não tinham fé. Jesus, depois que repreende o vento e o mar e se faz completa bonança, olha para os seus discípulos e fala assim: olha, vocês ainda não têm fé? O que está acontecendo? A fé de vocês é pequena ou vocês ainda não a possuem? Jesus foi aquele que ordenara aos seus discípulos, falando assim: vamos atravessar para o outro lado. A ideia de entrar num barco à noite para atravessar o mar da Galileia não foi de nenhum dos discípulos, fora de Jesus. Quer dizer, se Jesus tinha falado isso, eles deveriam entender que eles chegariam do outro lado em total segurança. Mas nem o fato de Jesus ter mandado e nem o fato da presença de Jesus dentro do barco foi suficiente para acalmar o coração deles. E eu acho que muitas vezes, queridos, a gente quer entender melhor o que é o tal do milagre. O que é o tal do milagre? Como podemos entender o que é e o que não é um milagre? Milagre é todo aquilo que acontece que não depende da nossa vontade nem da nossa condição de se realizar alguma coisa. Jesus, a palavra de Deus nos revela, nos conta diversos milagres de Jesus. E os milagres de Jesus são sobre áreas sobre as quais eu e você, com nossa própria vontade, não temos condições de fazer. Jesus chegou com um cego de nascença e fez com que ele enxergasse. Então ele demonstrou autoridade sobre a doença. Hoje, se a gente tiver uma doença, a gente tem que ir ao médico, tomar remédio, internar. Tem um Covid aí, ó, né? Todo mundo de máscara, e a gente fica preocupado se pegar, o que nós vamos fazer e tal. A gente não tem autoridade para restabelecer a nossa saúde a partir de uma palavra. Jesus ressuscitou os mortos. Lembra-se da história de Lázaro? Sai para fora, Lázaro. Jesus, além de autoridade sobre as doenças e sobre a morte, ele tinha também autoridade sobre elementos deste mundo. Você se lembra quando Jesus transformou água em vinho? Quando ele multiplicou pães e peixes para alimentar uma grande multidão de pessoas, cerca de 20 mil pessoas. Além disso, Jesus mostrou autoridade sobre os demônios. E neste caso aqui específico, demonstrar autoridade sobre a natureza. Todas as áreas que nem eu nem você podemos fazer com que a situação mude. Eu já tentei a carne lá em casa multiplicar, mas não multiplica, acaba. E a Luciana fala: tem que comprar carne. Bem, Jesus passou o dia, então, ensinando os seus discípulos sobre o que era o reino de Deus, quais são as suas implicações, ao que se assemelha este reino, qual que é o sentimento daquele que pertence, esse sentimento de pertencimento ao reino de Deus. E ele queria saber se aqueles discípulos haviam aprendido de fato o que Jesus havia ensinado durante todo o dia. Eu acho que Jesus permitiu que aquela situação de tormenta fosse uma prova, né? A gente, quem das professoras aí sabe, você dá a lição, depois você dá a prova para saber se o pessoal aprendeu a lição. Jesus passou o dia ensinando: eu quero ver se meus discípulos aprenderam o que é o reino de Deus. Eu vou colocar uma prova para ver se eles aprenderam. Coloca eles no barco, tem uma tempestade, eles se apavoram e eles falam assim: vocês não entenderam nada, homens de pequena fé. A frase que nos chama a atenção é o desespero daqueles discípulos, mesmo sabendo que Jesus é quem havia mandado ele entrar no barco, que Jesus fala assim: nós vamos para o outro lado. A presença de Jesus ali, marcante, dormindo confortavelmente com um travesseiro, creio, com pluma de ganso, não era qualquer travesseiro, um travesseiro chique,
E eles olham para Jesus e falam assim: mestre, não te importa que morramos? Querido, quantas vezes eu e você, em certa medida, com as nossas palavras, com o nosso sentimento, a gente faz exatamente a mesma coisa que esses discípulos? Quantas vezes, quando as coisas não saem do jeito que nós esperamos, quando as situações se complicam, diante de um problema que se apresenta, nós nos desesperamos e falamos assim para Deus: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor vai permitir que isso aconteça? O Senhor não se importa comigo? O Senhor não se importa comigo? Certa vez, meus queridos, Davi estava passando uma situação muito difícil na vida dele, e lá no Salmo 13, a partir do verso 1, ele faz uma oração semelhante aos discípulos dentro do barco. Porque aquele mestre, não te importa que morramos, é de fato uma oração. E Davi fala, e percebam aqui comigo, por 3 vezes, fala assim: até quando, Senhor? Olha o texto: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando, Senhor, esquecerá de mim do teu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim 4ª vez? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Mas no primeiro momento, o salmista falou assim: Senhor, até quando? Queridos, quantas vezes nós tivemos problemas que nós falamos: Senhor, até quando? Senhor, até quando? Senhor, não te importa que morramos? Olha a situação da minha família, olha a situação do meu emprego, olha a situação do meu relacionamento, olha o que está acontecendo com os meus filhos. Até quando, Senhor? Até quando essa situação vai permanecer? O Senhor não vai agir de forma nenhuma. Queridos, eu creio que muitas vezes Jesus pergunta assim: puxa vida, você não tem fé, não? Você não consegue entender quem sou eu, o controle que eu tenho sobre as suas vidas, sobre sua vida? Eu acho que a gente tem tanto consolo na palavra de Deus em relação a isso, e dos diversos, dezenas de textos. Eu só mencionei 3 versículos, 3 textos bíblicos que podem nos trazer um pouco de conforto e consolo para os momentos de angústia. Isaías 59, verso 1, diz assim, Isaías 59, 1: Vejam, o braço do Senhor não está curto para que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Então, o braço do Senhor alcança você em qualquer que seja a situação que você esteja vivendo. O ouvido do Senhor está atento ao seu favor. Em João capítulo 14, verso 27, o próprio Jesus Cristo falou algo que deveria nos trazer consolo. Diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz que Jesus está falando assim: olha, a paz que eu dou para vocês não está condicionada à sua conta financeira, à sua conta do banco. A paz que eu dou para você não está condicionada à saúde,
A paz que eu dou para você não está condicionada às coisas acontecerem da forma que você quer que aconteça. Não. A paz que eu dou transborda em seu coração, apesar de qualquer situação que você possa estar vivendo. E o salmista, o Salmo 91, verso 1 e 2, um dos salmos que eu sou apaixonado, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Mas eu te pergunto, querido, com toda a sinceridade do meu coração, com toda a franqueza que existe dentro dessa igreja, você conhece esse texto? Você, quando tem um momento de dificuldade, vem à sua memória este texto ou vem a oração dos discípulos? Não te importa que morramos. Será que estamos nos alimentando suficientemente da palavra de Deus para que ela nos dê alicerce e fundamento para que possamos exercitar a nossa fé? Queridos, fé é algo que é necessário ser exercitado no dia a dia. Fé não é palavra. Ora, vive o fundamento das coisas. Isso é uma definição bíblica, linda. Nada contra a definição de Hebreus. Mas fé é algo que é vivido, experimentado no dia a dia, no meio da tempestade. Você pode exercitar a sua fé. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, verso 17, faz uma declaração que nos faz pensar acerca disso. Ele diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. A fé vem por onde? Ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante o quê? A palavra. Então, meus queridos, se você não conhece de fato, não passa tempo meditando na palavra de Deus, quem está falando? O apóstolo Paulo. Sua fé é uma fé fraca, é uma fé desnutrida. Eu recordo, meus irmãos, quando os discípulos começaram a entender um pouco mais acerca de Jesus, dos seus ensinamentos, eles falaram lá em Lucas 7, 17, 5: Senhor, aumenta a nossa fé. Qual foi a última vez que você chegou diante de Deus no seu quarto, no secreto com Deus, se ajoelhou diante de Deus e falou: Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa entender a soberana vontade do Senhor nesse momento de dificuldade que eu estou vivendo. Queridos, a falta de fé nos cega, nos incapacita de vermos o cuidado de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis de nossa vida. Um cristão sem fé é uma marionete na mão deste mundo. Vive aflito, reclamando, desanimado, sem rumo, perdido na vida. Sem fé não podemos entender o tamanho do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Sem fé não conseguimos perceber que o problema pode ter o tamanho que for, pode ser o megale que for, mas que o cuidado de Deus sobre as nossas vidas é um megale muito maior. O cuidado de Deus sobre as nossas vidas é muito maior do que o problema que você possa estar enfrentando. Querido, o medo natural, ele é extremamente positivo. Impede a gente de fazer bobagem. Não é verdade? A gente, quando é mais novo, tira a carteira, acha que é Ayrton Senna. E a gente faz uma bobagem. E depois a gente vai ficando mais velho, a gente descobre que não é assim. A gente vai ficando mais cauteloso. A gente começa. Você não vai, você vai ter que trocar uma lâmpada. Eu tenho tanto medo de energias. Se eu tiver que trocar a lâmpada em casa, eu tinha vontade de ligar para o DME e
fala assim, desliga a luz da cidade, para não ter risco nenhum de eu tomar choque. Olha o pavor que eu tenho de energia elétrica. Esse medo natural, ele é muito bom. Ele previne a gente fazer bobagem. Não é verdade? Mas o medo espiritual, queridos, ele nos paralisa. O medo espiritual faz com que perdamos de vista quem é Deus. O medo espiritual faz com que nós não consigamos entender quem Deus é, o que Ele fez na nossa vida, o que Ele está fazendo, e perdemos completamente o rumo e a noção do que Ele fará sobre as nossas vidas. Esse medo espiritual, meus queridos, destrói a capacidade de caminharmos na direção daquilo que Deus propõe para as nossas vidas, de sermos semelhantes a Cristo Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, todos nós, a não ser os meninos aí, jovens, Davizinho, Douglas, não enfrentou tempestade ainda, mas eu tenho certeza que o Douglas e a Cíntia já enfrentaram tempestades. Todos nós, em algum momento, estamos atravessando o mar, tranquilo, de repente, meus queridos, vem um vento megalho, forte, muito grande, as ondas começam a se agitar e você está ali, quando você se dá conta, as ondas começam a invadir o barquinho da nossa vida e nós vamos assim, o barco vai afundar. Queridos, 3 de setembro de 2002, eu trabalhava na Novartis, saí de casa cedo. Quando eu saio de casa, me sequestram. Passei 5 horas com os sequestradores. 5 horas. Coisa terrível. Colocaram a arma dentro da minha boca, machucaram o céu da minha boca com a arma. Fizeram dirigir para assaltar os outros. Sou bom nesse negócio aí, descobri. Ali, tem uns ali, tem um governo ali, ó, vamos lá. Fizeram pedir para fazer assalto. O João Augusto tinha meses, o meu caçula. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou ver o João Augusto crescer. Pensei que fosse morrer. Mas muito bem, depois de 5 horas, eles me liberaram. Assim, um aperto terrível, não gosto de lembrar. Aí no outro dia eu fui levar o boletim de ocorrência lá no escritório Novartis, porque tinham levado notebook da Novartis, celular, tudo. Levaram sapato, 5, aliança, levaram tudo que podia. E aí o pessoal falou, eu contando a história, eu percebi que meu chefe não estava muito. Sr. João Marcos, tem uma coisa para te falar, né? Porque você era para ser demitido ontem, mas a gente não conseguiu falar com você porque eu estava sendo sequestrado, né? E eu, infelizmente, cara, eu tenho que te falar que você foi mandado embora. O produto que eu já era gerente de Novartis, o produto que você cuida para descontinuado e todo o pessoal da sua linha foi mandado embora ontem. Você viu um dia mais de empresa. Eu falei assim, voltei para casa meio sem entender. De uma hora para outra, meus queridos, eu estava empregado, uma grande empresa, tinha uma função de prestígio, de uma hora para outra. Eu fui sequestrado um dia, no outro dia eu fui mandado embora com mais de 10 anos de empresa. Vocês entendem, queridos, que essa é a minha história, mas se eu chamar aqui qualquer um de vocês vão ter uma história para contar. Mas a gente percebe que, olha só, foi através daquela demissão que a minha vida tomou rumo, e pela graça e misericórdia de Deus, e para sacrifício de vocês, cheguei aqui em Portugal, eu sou pastor de igreja. É isso aí, cara. Do megalho que foi aquela confusão na minha vida, Deus me deu o privilégio de ser pastor dessa igreja. Talvez se eu tivesse continuado no Novartis, eu não teria chegado aqui, meus irmãos.
creio que o nosso problema é que quando estamos diante de situações difíceis, quando o barco começa a entrar água, a gente para de olhar para Deus e olha só para a situação. Esse é um problema do medo espiritual. Você deixa de olhar, perceber que Jesus está no barco, tranquilo, descansando no poder de Deus, e você deixa de perceber a presença de Jesus no seu barco e olha só para as ondas. E aí você desespera. O medo natural é saudável, mas o medo espiritual é extremamente nocivo para as nossas vidas. Enquanto o medo natural nos protege, o medo espiritual nos afasta de Deus. Perdemos o foco. Deixa eu dizer uma coisa para você. De tudo que nós conversamos hoje, eu queria que você guardasse uma coisa em seu coração. Toda vez que nós estamos em medo espiritual, você está declarando para Deus: eu não confio no Senhor. Toda vez que você se desespera diante de uma situação difícil, você está falando para Deus que você não confia no cuidado de Deus sobre a sua vida. E eu concordo que muitas vezes, meus queridos, nós não entendemos o que está acontecendo. Tem situações que batem na porta da gente, uma doença, a descoberta de situações da nossa família, que a gente fala assim: meu Deus, até quando? Senhor, o Senhor não se importa comigo? Por que o Senhor deixou chegar nessa situação? Mas o fato é que quando os discípulos entenderam o cuidado de Deus sobre as suas vidas, quando os discípulos, de forma prática, conseguiram perceber o que Jesus estava falando acerca do reino de Deus e as implicações deste reino na vida deles, eles falaram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? O medo da tempestade se transformou em temor a Deus. Foi uma verdadeira teofania que eles viveram ali. Aquela experiência que a gente não consegue entender bem quando Deus faz algo que nos surpreende. Quantas vezes nós temos a oportunidade de ter experiências que a gente vê Deus falando assim: olha, você não merece não, mas eu vou te ajudar. Quantas vezes em nossa caminhada de oração a gente vê de forma clara, incontestável, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas? Não é verdade, Alice? Uma experiência parece maravilhosa, uma verdadeira teofania. E sim, se me permite contar, teve gêmeos, e um dia ela me ligou para mim, eu estava trabalhando ainda, pastor, você tem como passar aqui em casa? Eu estava indo viajar. Eu falei: posso, eu estou indo viajar, mas passei primeiro. Passei correndo. E ela falou assim: pastor, os meninos nasceram bem, graças a Deus, esqueça disso. Mas tem 7 dias, não era isso? E eu ainda não conseguia amamentar meus filhos. Eu queria muito amamentar meus filhos. E eu falei assim: me sinto com pressa, eu preciso viajar. Você crê que Deus pode fazer com que você alimente seus filhos? Creio. Vamos orar? Oramos. E senta aí. Ela disse que quando eu cheguei no elevador, começou a jorrar leite. E amamentou os meninos, que está aquelas 2 bolas. Tira coluna de qualquer lugar. Depois ela me chamou: pastor, vou orar para acabar com esse negócio. Isso é tão grande que quer parar de mamar. Ora para secar esse leite. Não aguento mais. Cara, a segunda parte é brincadeira. Queridos, quantas vezes nós experimentamos o cuidado de Deus? Essa experiência que nos faz entender que Deus é Deus.
está no controle e que nós perdemos muito porque nós não exercitamos a nossa fé. A nossa fé, a nossa falta de fé não pode nos afastar de Deus. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais confiança eu tenho que Deus é Deus. Quanto mais eu medito na palavra de Deus, maior é a minha fé, que eu não estou aqui por acaso. Quanto mais eu leio e estudo a palavra de Deus, eu entendo que Deus teve um cuidado tão grande por minha vida, que enviou Jesus para morrer em favor dos meus pecados. Quanto mais eu medito na palavra de Deus, eu tenho discernimento que esse sentimento de pertencimento ao reino de Deus é algo que faz a minha vida ter sentido. Em Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11, tem uma declaração desse profeta que não é linda não, é lindíssima. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Queridos, precisamos procurar a Deus de coração, se entregando a Ele, entendendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode acalmar qualquer tempestade pela qual passamos. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurar de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Queridos, desejo em meu coração para a vida de vocês é que nenhum de nós sejamos cativos dos nossos medos espirituais. Que a gente possa viver entendendo que a nossa vida está debaixo da soberana vontade de Deus. Que nos momentos de dificuldade nos lembremos daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo, e nos apeguemos firmemente daquilo que Ele fará sobre as nossas vidas. Que ao invés de clamar no Senhor até quando, a gente fala assim: Senhor, eu confio no Senhor. Realiza a tua vontade soberana sobre este problema. Porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor está dentro do barco da minha vida. Eu confio que onda nenhuma é capaz de afundar este barco. Que a gente possa pedir com sinceridade: Senhor, aumenta a minha fé. Amém? Que Deus nos abençoe esta noite. As famílias que estão nos visitando, muito obrigado pela presença de vocês. Tem uma pessoa ali que chegou lá atrás, primeira vez? Deus te abençoe. Como é que é seu nome? Regiane, seja muito bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Muito bem. Aos família, meu xará e amigo João Marcos, muito obrigado. Pastor Olímpio, Nalva, obrigado. Pessoal de Campestre, obrigado aos nossos visitantes. Queridos, antes da gente encerrar, eu quero conversar uma coisa bem rápida com vocês. Eu estava conversando com o Ricardo ali no intervalo, tem o louvor rapidinho com os irmãos, com o Ricardo, perdão, e eu estou muito feliz que nós estamos com quase 100 pessoas aqui hoje, e o decreto municipal permite que a gente tenha 108 pessoas. Então, semana que vem eu quero que vocês deem trabalho. Se continuar assim, nós vamos dividir o culto em dois cultos, ok? Porque a gente faz um culto de 5h30, de 5 até 6, 6 e pouca, aí tem um intervalo para a gente fazer a desinfecção do templo e um outro culto às 7. E aí a gente vai fazer um agendamento, tá? Talvez a gente vai ter que caminhar para isso, porque hoje se chegasse mais alguns aí, era perigoso ficar do lado de fora. Então, vamos pensar sobre isso. Talvez a gente vá dividir os cultos em dois, para que não haja risco nenhum para ninguém, a gente consiga cumprir assim todas as determinações do decreto municipal. Ok? Mas por enquanto, eu quero que uns 2 ou 3 atrasados fiquem lá de fora mesmo.
a caminhar nisso aqui, porque de fato nós estamos no limite da nossa permissão. Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé. Vamos orar ao nosso Deus, encerrando o nosso culto. Quarta-feira, queridos, nós estamos estudando o Evangelho de João. Nós vamos começar quarta-feira uma nova caminhada com João, que é a terceira e última parte do Evangelho de João. E domingo pela manhã vamos ter a primeira lição da Escola Bíblica Dominical das Lições. Quem quiser, uma revista para família foi adquirida ali, tá bom? Vamos orar? Eterno e soberano Deus, recebe esse culto como expressão do nosso amor ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui. Esse culto foi para o Senhor porque esta igreja pertence ao Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, ó Pai. Ó Pai, nós não queremos ser cristãos que declarem, não te importa que morramos, mas queremos olhar para o Senhor e falar: Senhor, aumenta a nossa fé. Nos momentos que as coisas não estão de acordo com o que nós esperamos, ó Pai. Aumenta a nossa fé. Faz com que essa igreja seja reconhecida como um povo que tem prazer em meditar na palavra do Senhor. Uma fé alicerçada, de forma que a gente possa mostrar aos que estão ao nosso redor que a nossa alegria nasce de dentro do nosso coração, pela ação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de meditar na Sua palavra. Toma a vida de cada um dos Teus filhos agora, debaixo da Sua santa mão protetora. Ó Pai, e agora, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida desta igreja. Pai, estaremos aqui até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos. Amém. Queridos, Deus os abençoe. Boa noite. Encerrando mais um culto aqui na PIB de Poços de Caldas, e foi uma alegria muito grande estar junto com o pastor João aqui, que nos abençoou com a sua palavra. Nosso abraço todo especial aos irmãos de Botelhos que participou desse culto, desta live, e continue conosco. Vamos avançando sempre para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.